E pessoal, bom dia. São 8h07, a gente vai começar, certo? Como eu havia dito na nossa aula de português, que foi na segunda-feira e na quarta, certo? Nós hoje vamos fazer a correção das questões de redação da prova, certo? A nossa prova, ela tem sempre quatro questões de redação, certo? Não é o ideal, logicamente, né? Porque o ideal seria que a gente produzisse uma redação, como era o que a gente fazia quando a gente estava na escola mesmo, né? Mas infelizmente, a forma que é mais viável nesse momento é essa, que a gente faça as questões objetivas de redação. Mas, ao longo do processo, nas aulas, nós vamos fazer redações. Inclusive, vocês já fizeram em uma atividade uma redação, né? Então, a gente vai continuar nessa mesma ideia de que na prova a gente vai fazer, muito provavelmente vai continuar sendo assim, questões objetivas, né? E nas nossas aulas, eventualmente, a gente vai produzir redações, ok? E aí eu insisto sempre na ideia de que se você quer se preparar realmente para fazer um bom Enem, é muito importante que você se prepare bem para a prova de redação. Porque a prova de redação ela é importantíssima se você quer fazer um bom Enem, né? Se é o seu caso, então eu tenho duas sugestões para você. A primeira sugestão é: estude redação por conta própria, certo? Faça redações por conta própria. Treine, estude e treine redação por conta própria. A segunda, o segundo conselho que eu tenho para você é: se é do seu interesse realmente, você pode me procurar que a gente bate um papo no privado sobre redação, certo? Tem algumas pessoas que de vez em quando falam comigo sobre isso. Então pode ficar à vontade, certo? Que a gente conversa melhor, orienta melhor, certo? Dá dicas mais específicas, corrige redação, se for o caso. Ah, professor, eu escrevi essa redação aqui e eu queria que o senhor corrigisse. Eu vou lá e corrijo, certo? No privado, sem problema. Eu sei que tem algumas pessoas que têm um interesse maior em estudar redação. Então, você pode ficar à vontade e me procurar nesse sentido, se for o caso, certo? Pronto, ó. Tá aí a tela da prova, certo? Você pode fixar aí que tem uma tela em que eu estou falando e tem a outra tela que está aparecendo as questões da prova. Fixe aí essa tela da prova e aí você vai ficar acompanhando na tela maior as questões da prova, certo? O que eu fiz aqui na prova? É o que a gente geralmente faz em provas de redação no terceiro ano. Eu coloquei uma redação nota 1000 de uma edição do Enem, certo? No caso aqui do Enem de 2020, que saiu agora, né? Foi feito em 2021, já no começo, mas é o Enem de 2020, né? E aí, essa moça aqui, chamada Júlia Sampaio, não faço a menor ideia de onde ela é, mas ela escreveu uma redação praticamente impecável, certo? E aí ela tirou nota 1000 e nós analisamos aqui a redação dela, certo? Na prova. É muito importante, pessoal, fica uma outra dica aqui, como eu estava dizendo, para aquelas pessoas que querem se preparar melhor na prova do Enem. Uma outra dica interessante também é você pegar redações nota 1000 de edições passadas e você estudar por elas, você lê essas redações, você vê como é que as pessoas fizeram, como é que elas desenvolveram o tema, certo? Naturalmente que você vai escrever sobre outro tema, claro, mas você pega o jeito, o estilo, certo? Você pega alguns elementos que são fundamentais dentro do texto dissertativo argumentativo e que aparece em toda a redação nota 1000 de uma forma muito destacada, certo? Por exemplo, um detalhe aqui que a gente vai analisar
é em relação à solução, a proposta de solução que essa moça construiu aqui. Perfeita, como eu disse, perfeita, irretocável, certo? E aí a gente vai ver que essa é a estrutura de proposta de solução que a gente orienta que é mais adequada, certo? Então, se você pesquisar, só você abrir o Google e aí você coloca lá, redações nota 1000, você vai encontrar uma série de coisas. Tem um rapaz também chamado Lucas Felpe. Eu cheguei a comentar aqui em outra aula sobre ele. Ele fez uma apostila, ele sempre faz uma apostila com redações nota 1000, certo? Ele tirou 1000 na redação do Enem, se eu não me engano, em 2018. E aí ele fez a primeira vez, ele reuniu todos os textos que tiraram nota 1000 em 2018 e juntou e fez uma apostila. É só isso que tem lá mesmo, são só as redações mesmo, certo? Mas é muito bacana, que aí você vai num lugar só e você encontra todas as redações de nota 1000 daquele ano. A gente tem visto aí que de 2000 e... eu vou colocar e 14, certo? Para cá, mas eu acho até que mais tempo até do que isso. Tem reduzido muito a quantidade de pessoas que tiram nota 1000 no Enem. Isso significa dizer que os candidatos estão ficando mais fracos? Eles não estão conseguindo tirar nota 1000? Não. Significa dizer que o processo de correção está ficando mais rigoroso para dar uma nota 1000 à pessoa. Tem sido cada vez mais difícil a pessoa tirar a nota 1000. Como eu já disse em aulas anteriores, isso não quer dizer que você não vá tirar uma boa nota no Enem, certo? Você pode dizer assim, eu não vou conseguir tirar 1000 nunca. Infelizmente, pessoal, para ser bem sincero, é muito difícil mesmo você conseguir tirar 1000, certo? É muito difícil. Mas isso não quer dizer que você não possa tirar uma nota muito boa também. É porque o 1000, ele é, pelo amor de Deus, né? Ele é complicadinho, realmente. Para você ter uma ideia, na nossa escola, ano passado, a gente teve uma série de alunos que tirou notas boas. A gente teve uma aluna que ela é lá do terceiro ano, que ela era do terceiro ano do anexo São José. Não me lembro agora o nome dela exatamente, se alguém souber aí, que ela tirou 980, certo? O que significa dizer uma pessoa ter tirado 980? São duas pessoas que corrigem a redação, certo? Então, no caso dela, se ela tirou 980, quer dizer que uma pessoa deu 1000 e a outra pessoa deu 960. Então, a gente pode dizer que ela tirou 1000, certo? Pelo menos um avaliador deu 1000 para ela, porque ela tirou 980, né? Então, é uma nota, pessoal, muito boa. A gente teve 960, a gente teve, se eu não me engano, 2 ou 3 alunos que tiraram 960, certo? É, é, é fantástico, pessoal, é fantástico, certo? Na casa de 900 é uma nota fantástica. Sua redação é praticamente perfeita. 800 e tanto também é uma nota muito boa. Geralmente são redações com pouquíssimos problemas. E a gente tem uma quantidade razoável, uma quantidade legal de alunos que tira essas notas na escola Fenelon, certo? Não é gente, vem gente, não, são os nossos alunos aqui, as pessoas as pessoas que a gente conhece, as pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, enfrentam os mesmos problemas que você, também, mas foram pessoas que disseram assim, não, eu vou tirar uma nota boa na redação do Enem. Começaram a se dedicar, e estudaram, e praticaram. Né? Tinha um aluno que tirou 960 na redação, chamado Samuel. Vocês devem conhecer, Samuel fazia o terceiro A ano passado. E assim, eu acompanhei muito Samuel de perto, assim, sabe? A gente sempre conversava sobre redação. Era um caso desse que eu estava dizendo. Eu disse, pessoal, se você precisar de alguma coisa, e ele sempre me chamava, eu sempre corrigia a redação dele, e sempre via as coisas que ele escrevia, e sempre dava dicas e tudo mais. E eu disse para ele várias vezes, pai, Samuel, se você não tirar 1000, você vai tirar muito perto. Talvez seja o primeiro 1000 da escola Fenelon, certo? Porque a gente nunca teve um aluno que tenha tirado nota 1000 na escola Fenelon, né? Talvez seja o primeiro 1000. Pois é, não foi não, mas foi por muito pouco. 960. 960, como eu disse, pessoal, é uma redação praticamente perfeita. Então, você também que está aqui,
você também tem como tirar essas notas, certo? Não é uma coisa de outro mundo, não. Vamos aqui. Primeira coisa que eu queria analisar com vocês é o formato dessa redação. Você está vendo aqui que é uma redação bem grande, certo? É um texto bem grande. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, deixa eu ver se dá para ampliar sem sair da tela. Dá. Pronto, dá sim, ó, ficou um pouquinho maior. E se você quiser, você pode dar zoom aí. Se você tiver no celular, você pode dar zoom aí, que ele aumenta a tela também, certo? Então, você está vendo aí que é uma redação grande, é um texto grande, ó, você está vendo aí. Muito provavelmente, a moça aqui, a Júlia Sampaio, ela deve ter a letra bem pequena, para ela conseguir colocar isso aqui tudo em 30 linhas. Ela deve ter uma letra muito pequena, certo? Então, pessoal, o que é que eu digo para você? Se você, como eu disse, quer realmente fazer uma boa redação, quer tirar uma boa nota, o primeiro segredo é escreva muito, certo? Escreva muito, ok? Como eu estou dizendo, esse recado se você tem a intenção, de fato, de tirar uma nota, tipo, próximo a 900, próximo a 1000. Escreva muito. Preencha de 25 a 30 linhas. De preferência, se você tem pretensões realmente altas, tipo, tirar 900 e tanto, perto de 1000, escreva 30 linhas, certo? E por que eu estou dizendo escreva 30 linhas? Porque o avaliador lá, ele só vai dar nota boa para quem escrever muito? Não é isso, certo? Não tem nada a ver com isso. O avaliador, ele não vai dar a sua nota em razão da quantidade de linhas que você escreveu. Porém, você só consegue dizer tudo que é preciso dizer para uma redação ser boa. Você só consegue colocar as ideias de uma redação boa se você escrever muito, se você preencher praticamente as 30 linhas. E o espaço ainda é pouco, a gente pode dizer assim. É tanto que você percebe aqui que essa moça, ela deve ter feito uma letra minúscula para que isso aqui coubesse em 30 linhas. Olha só, se a gente for ver aqui, ó, o último parágrafo dela, certo? Olha só, é um parágrafo enorme, entendeu? Tá aqui, ó, um parágrafo enorme. Isso aqui, dependendo de, de qual é o tamanho da sua letra, certo? E do que você quer fazer, isso aqui é praticamente uma redação toda, entendeu? É o espaço, praticamente, que a pessoa faz uma redação toda, entendeu? Então, é isso, galera. É isso. Não pode ficar com esse negócio de, eu não consigo escrever assim, eu não consigo escrever. Como eu estou dizendo, se você tem a pretensão de tirar uma boa nota, e eu imagino, pessoal, que todo mundo que está aqui assistindo essa aula, hoje nós somos bem poucos. Sexta-feira eu já percebi que o número é menor, certo? Então, se você está aqui hoje, sexta-feira, eu tenho quase certeza que você tem um interesse um pouquinho a mais, digamos assim, em relação à maioria das pessoas. Então, eu imagino que você queira tirar uma boa nota no Enem. E aí, você está aqui na aula de redação, eu imagino que você queira tirar uma boa nota na prova de redação. Então, você não pode dizer assim, eu não vou escrever muito, eu não consigo escrever muito. Gente, escrever muito é prática. E olha só, eu estou dizendo escrever muito, são 30 linhas. 30 linhas, certo? Como eu disse, tem gente, na verdade, que tem a dificuldade de escrever só 30 linhas. Por exemplo, o caso que eu estava falando, Samuel. Samuel tinha uma tendência a escrever mais do que o que era necessário, certo? Então, ocupar muito espaço, escrever muito, quase como se fosse dar uma enroladinha ali, contextualizar demais e não ir direto ao ponto, né? Quando você faz isso, é um problema também, certo? É um problema também. Tem algumas pessoas que escrevem muito, precisam escrever muito para dizer as informações. Então, você tem que treinar, se for o seu caso, a objetividade, que é você dizer muita coisa em pouco espaço. Você dizer que é importante você dar muitas informações, mas em pouco espaço, certo? Então, você está vendo aqui o tamanho do texto dela, né?
Vamos lá, então. A gente vai fazer uma leitura aqui, a gente vai destacar alguns pontos importantes, certo? Sei que é meio chato assim ficar lendo, mas a gente vai fazer dessa forma porque eu acho que é o melhor jeito. Tem como a gente fazer de outra forma, certo? Você pode ir acompanhando a leitura aí. E aí eu vou ler e vou fazer alguns comentários também. Diz assim, ó, no filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção, certo? O que é que ela fez aqui na introdução? Ela pegou uma imagem, certo? Ela fez uma analogia, lembrando, né, qual era o tema da redação do Enem ano passado? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ou seja, o quanto as doenças mentais estão associadas a um estigma, ou seja, estão associadas a algo negativo. Existe preconceito, né, entre outras coisas, em relação às pessoas que têm algum tipo de doença mental, né? E aí ela pega essa imagem, ela faz essa analogia, ela pega um personagem do filme, certo? Que é um personagem que tem um transtorno mental, e ela diz que, assim como esse personagem sofre lá uma série de coisas, as pessoas que na vida real também passam por isso, também sofrem uma série de problemas, certo? E aí ela diz assim, é necessário que isso se torne apenas uma ficção e não uma realidade, como infelizmente é hoje em dia, certo? Alguns detalhes aqui importantes para a gente comentar. Primeira coisa, a história do repertório sociocultural. O que é isso, professor? Repertório sociocultural. É assim, ó, o avaliador ele vai ver se você consegue, dentro daquele tema, trazer repertórios que você tem de leituras, conhecimentos de filosofia, de sociologia, da cultura, coisas desse tipo, certo? O que ela fez aqui? Ela pegou uma referência do cinema, certo? E conseguiu trazer e encaixar aqui uma referência da cultura, que é o cinema. Ótimo, perfeito. O ideal é que a gente consiga fazer esse tipo de analogia, esse tipo de comparação entre uma coisa e outra. É interessante que a gente consiga fazer essas relações quando a gente for escrever, certo? Você está vendo aqui que o vocabulário dela também é muito bom e tudo, né? Isso aqui é treino, viu, pessoal? Não fique olhando assim, dizendo, não, eu nunca vou chegar nesse nível. Não, não é isso não. Com o treino você chega, certo? Então, olha só, você percebe aqui também que existe uma tese muito clara dela, ou seja, ela defende uma opinião de uma forma muito clara. Qual é a opinião dela? Ela diz assim, ó, isso ocorre, esse problema, né, esse estigma associado às doenças mentais, isso ocorre seja pela negligência, ou seja, ela coloca, entre aspas, aí, digamos assim, a culpa no governo, ou seja, existe uma negligência do governo, mas existe também a discriminação por parcela da população. Então, ela diz que o problema está em dois âmbitos aí. Quais são esses âmbitos? O governo, certo, tem responsabilidade nisso, e a população de um modo geral, porque é preconceituosa com esse grupo de pessoas, certo? Um detalhe que eu ia dizer e acabei esquecendo, mas eu lembrei agora. A redação dela tem 5 parágrafos, certo? Isso não é comum nos textos dissertativos argumentativos, de 30 linhas. Geralmente são textos com 4,
e não com 5. Isso é uma qualidade, ter 5 parágrafos? Não, não é uma qualidade. É só uma característica. Ela escreveu em 5 parágrafos, poderia ter escrito em 4, sem problema. Se você quer tirar uma boa nota, você não deve escrever menos do que 4 parágrafos, certo? Um texto menos de 4 parágrafos, ele geralmente é um texto limitado, certo? Então você tem que escrever 4 parágrafos. 5, ok, pode ser também, né? Sem problema. 5 já é mais difícil escrever um texto com 5 parágrafos, certo? Porque o texto com 4 parágrafos, ele tem uma estruturazinha mais fácil, que é introdução, com a tese lá já bem clara, 2 parágrafos em que eu argumento e um parágrafo que eu faço a solução. Ela desenvolveu mais, né? Sem problema. Aí continua, nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Ela diz que um problema não é o governo, ela vai agora tratar dessa questão aqui relacionada ao governo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de casos de depressão na América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimento em centros especializados no cuidado para com essas condições. De onde foi que ela tirou essa informação aqui, que o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão na América Latina? Isso estava lá na proposta. Então, ela não trouxe isso aqui da cabeça dela. Estava lá na proposta. Ela aproveitou uma informação da proposta. Então, ela falou aqui que a questão é o governo que não investe em saúde mental como deveria. E o outro problema é o quê? O preconceito que a sociedade tem em relação a essas pessoas com problemas de saúde mental. Ela já falou da questão do governo. Aí continua. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis. Me perdi. A teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes, como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Olha só, ela deu continuidade lá à questão do governo e usou aqui um filósofo, sociólogo, que tem sido muito utilizado por muitos candidatos em redação do Enem, chamado Zygmunt Bauman, certo? A gente ainda vai falar depois sobre que pensadores, que teorias de ciências humanas, principalmente, a gente pode utilizar no Enem. E esse aqui é um que é muito utilizado. Você vai ver, se você pegar redações nota 1000, você vai ver, você encontra muita gente citando Zygmunt Bauman. Muita gente mesmo, certo? Só que as pessoas costumam falar de um determinado conceito dele chamado modernidade líquida, certo? Essa teoria sobre instituições zumbis, eu nunca tinha visto ninguém usar numa redação do Enem. Então, foi bem legal aí, porque ela usou Bauman, ela não foi para o convencional. O convencional é falar sobre um determinado aspecto da obra dele. Ela fez de forma diferente. Ela foi para uma outra questão, tratar de uma outra teoria, que é a teoria que diz que a gente tem instituições, só que são instituições que não funcionam. Portanto, ele chama de instituições zumbis. Que instituições seriam essas? Por exemplo, os centros de tratamento de saúde mental. Nós temos no Brasil centros que fazem isso. O CAPS é um exemplo, certo? A questão é, funciona como deveria funcionar realmente? Cumprem o seu papel, como ela bota aqui, cumprem o seu papel com eficácia? Ela diz que não. E aí, então, essa instituição, ela se torna uma instituição zumbi, segundo o pensamento de Zygmunt Bauman.
certo? Aí, pessoal, você está vendo aqui que mais referências, né? Mais repertório que ela tem que ter, que a pessoa tem que ter. Mais repertório. Não é fácil. Mas aí a gente lê, a gente estuda, exatamente para isso aqui, para a gente ter essas referências, certo? Continuando. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos, geralmente, integram a classe em discussão, dado que não atingem os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Tal conjuntura segregacionista contrária contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira, essa celeuma urge ser solucionada para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Você vê aqui que a mulher não brinca não, viu? Ela tem conhecimento aqui, ela tem repertório, coloca esse repertório aqui de uma maneira muito desenrolada, vamos dizer assim, né? No parágrafo anterior, quer dizer, nos dois parágrafos anteriores, ela falou sobre a questão do governo, o problema do governo, porque ela disse lá na introdução, na tese, que esse problema aí tem, basicamente, o quê? A questão do governo, que não investe em saúde mental, e o preconceito da sociedade. Então, esses dois parágrafos aqui foram sobre a questão do governo. O outro parágrafo aqui foi sobre a questão do preconceito. E aí, nesse parágrafo anterior, ela cita Zygmunt Bauman, e nesse outro parágrafo aqui, ela cita Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, certo? Então, não brinca não, viu? É conhecimento, né? Conhecimento. É por isso que esse texto aqui, eu disse, é um texto nota 1000, e ele é praticamente irretocável, você não tem o que corrigir aqui, certo? Você... E aí, uma observação importante, Bruno está até dizendo isso ali, e isso é uma observação importante. Muito provavelmente, pessoal, Júlia Sampaio, que escreveu esse texto aqui, não é uma aluna de ensino médio, que está, tipo assim, terminando o terceiro ano que nem vocês. Muito provavelmente seja alguém um pouco mais maduro, certo? Uma pessoa aí, talvez de 20 anos, que já terminou o ensino médio há um certo tempo, se prepara melhor, aí já tem mais bagagem, mais leitura, até por uma questão de maturidade mesmo, de idade mesmo, né? Boa parte, eu não vou dizer que é todo mundo não, mas boa parte dessas pessoas que tiram nota 1000 na redação do Enem, pessoal, vamos ser bem sinceros, são pessoas de classe social mais elevada, certo? E por que isso? Porque são pessoas que têm acesso à leitura, à informação, de uma forma mais privilegiada, certo? Então, nós, oriundos da escola pública, quando a gente chega, como eu citei aqui alguns exemplos, de 800 e tanto, 900 e tanto, a mina tirou 980. Gente, é 1000, entendeu? É 1000 essa nota. 960, como foi o caso de Samuel, Annalise, também que fez o terceiro ano passado, também tirou 960. Então, quando a gente chega nesse nível aí, para nós é 1000. Não é porque a gente é coitadinho, não é por isso não. Não é por isso não. É porque nós temos mais dificuldade de acesso à informação mesmo, entendeu? Tá aqui, por exemplo, nós estamos numa aula que precisa de internet, tem colegas de vocês que não estão na aula também porque não tem internet. Não é só porque não quer, tem gente que não está porque não quer, mas tem gente que não está porque não tem internet. Eu tenho certeza que tem gente aí que está usando, às vezes, a internet meio precária, porque não tem condição de botar uma internet muito boa em casa, está com um celular que não é o celular melhor do mundo,
também não tem condição de comprar um celular bom, e é assim mesmo, certo? É assim mesmo. Isso não impede a gente de a gente querer mais, mas a gente pode dizer que são obstáculos, realmente, né? Então vamos lá. Para finalizar, a proposta de solução dela, né? Precisa ter uma proposta de solução. Então vamos ver aqui como foi que ela tentou solucionar esse problema. Ela diz assim: portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Por isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como enfermeiros e psiquiatras. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, sempre palestras, né, nas soluções, devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Ela voltou lá para a referência que ela fez na introdução do cara lá que é personagem do filme, certo? Além disso, o que você percebe aqui claramente na redação dela? Ela diz o que deve ser feito, o que deve ser feito. Ela diz aqui, ó, o que deve ser feito? Investir na melhoria da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados, certo? Quem vai fazer isso? Compete ao Ministério da Saúde. Como isso vai ser feito? Destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área de saúde, como psiquiatras e enfermeiros, certo? Além disso, ela ainda explica mais, ela detalha mais ainda. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados, tal. Então, tudo aqui tem. E no final ela diz para quê, certo? Que é isso aqui, os ideais inalcançáveis, né? E finalmente a situação de Fleck não representará mais a dos brasileiros, certo? Então, ela diz claramente aqui, ó, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecer um tratamento eficaz. Então, ela coloca aqui claramente o que, quem vai colocar em prática, como isso vai ser colocado em prática e para que isso vai ser colocado em prática. E, além disso, isso está detalhado, principalmente o meio como isso vai acontecer. Como é que isso vai acontecer? Está muito bem detalhado, certo? Essa aqui é a proposta de solução perfeita. É a proposta de solução de 200 pontos, certo? Você pode perceber, não sei se você notou isso, que ela falou assim, ó, que o problema é falta de investimento do governo e a questão do preconceito. Aí, quando ela vai resolver o problema aqui, ela resolve os dois, certo? Ela fala da questão do governo primeiro, certo? Que é essa aqui, que é mais completa, ó. E ela fala também sobre a questão do preconceito. Só que na questão do preconceito, ela trata como se fosse uma mini solução só, ela só resume. Por que ela fez isso? Porque não precisa ter mais de uma proposta de solução. Você não precisa ter mais de uma solução no seu parágrafo final. Você pode solucionar só uma vez. Só que, como ela discutiu dois problemas, ela quer dar duas soluções. Só que, o que é que ela faz? Ela dá uma solução completa, porque é uma solução que o avaliador vai ver. Então, o avaliador ele vai ver aqui a solução mais completa. A solução mais completa é essa daqui, ó. Para isso, compete ao Ministério. Ela explica a quem compete, faz tudo. O que, quem, como e para quê.
Nessa outra, não. Essa outra, ela dá só uma sintetizada. Por quê? Porque o avaliador não vai mais ver isso aqui. Ele não vai mais considerar essa aqui, porque ele já considerou que ela tem uma proposta de solução completa. Entendeu? Mas por que ela colocou essa outra? Para dar o fechamento do que ela estava discutindo. Ela estava discutindo que o problema era duplo. Então, ela tem que resolver o problema de forma dupla também. Foi o que ela fez. Okay? Por isso que essa redação é perfeita. Ótimo. Pessoal, o mais importante é isso aqui, a gente comentar a redação. A gente vai agora fazer a correção de forma mais rápida, porque a gente já está com um horário bem estourado já, certo? Diz assim, ó, segundo o texto, no Brasil, mesmo quando são oferecidos os tratamentos para problemas de saúde mental, eles não são eficazes. Qual é a causa apresentada pela autora para essa ineficácia? A autora dá uma explicação de por que esse tratamento não é eficaz. E aí, a alternativa correta aqui é essa, a falta de investimento nos centros de tratamento de saúde mental. Essa aqui é a causa, segundo ela. Ela diz isso aqui bem aqui, ó. Aqui nessa perspectiva, papapá. Consequentemente, cadê? Deixa eu ver. Isso acontece pela falta de investimento em centros especializados. Aqui, ó. Então, essa é a causa do problema, né? Falta de investimento. Por isso que os centros existem, mas são ineficazes. Por isso que ela chama de instituição zumbi, né? Ela existe, mas não funciona. Vamos aqui agora para a próxima questão, que diz assim: o texto dissertativo argumentativo, como é o caso da redação anterior, deve trazer uma proposta de intervenção a fim de resolver o problema que está sendo abordado. Nesta redação, em que parágrafo está essa proposta de intervenção? Essa questão aqui, né, pessoal, era brincadeira, né? Mas tudo bem, mesmo assim, né? Vamos lá. No quinto parágrafo, que era o último parágrafo da redação. Isso aqui, bastava você ler o texto que você percebia claramente que a proposta de intervenção, a solução está lá no quinto parágrafo. Então, é aqui, certo? Vamos agora para a questão 9, certo? Questão 9. A questão 9 diz o seguinte: para demonstrar que tem um repertório sociocultural amplo, a autora faz referência à teoria das instituições zumbis. De acordo com o texto, quem é o autor dessa teoria? Aí também, né, pessoal, aqui era uma questão meio que de leitura, meio clara. Você via lá no texto, claramente, bastava você ter lido o texto, e também estava aqui no texto. Aqui. De poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman. Certo? Questãozinha também aqui muito tranquila, né? Então, tinha aqui várias opções de coisas que aparecem, nomes, instituições que aparecem no texto, mas o teórico da teoria das instituições zumbis é Zygmunt Bauman. E a 10ª questão, e última questão, diz assim: na introdução do texto, a autora recorre a um personagem de um filme para introduzir e contextualizar o assunto abordado. Qual é a relação entre o personagem e o assunto abordado? Ela diz isso, não precisa você ter assistido o filme, entendeu? Ela diz isso lá na introdução, que é o quê? O personagem sofre com o estigma de ter um problema mental. Alternativa A. Aqui, ela diz isso, que ela está utilizando esse personagem como exemplo, porque ele também sofre. Aqui, no filme estadunidense Coringa, o personagem principal sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios, né? Aí ela diz, em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Então, por que ela usa esse personagem? Porque ele também sofre com estigma por ter um problema de saúde mental. Ok? E aí, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Se não tiver, a gente encerra. Não? A gente vai encerrar, certo? Eu vou colocar aqui no chat, como eu sempre faço,
a nossa frequência, certo? Nossa boa e velha frequência, ok? E como sempre, à medida que você for respondendo aqui a frequência, você pode sair, certo? Um excelente final de semana para todos. Até segunda-feira, né? Um grande abraço. Próxima semana nós não temos aula síncrona de português e de redação, nós teremos só atividades. Então, nós vamos ter de novo, muito provavelmente, essa redação aqui aparecendo numa atividade que nós vamos fazer de redação na próxima semana. E a atividade de português é sobre o conteúdo que a gente viu na aula passada de concordância verbal, aqueles últimos tópicos de concordância verbal que a gente ainda não tinha visto, certo? Então, tá aqui a frequência e, como eu disse, um bom final de semana a todos, um bom dia, um bom resto de dia, certo? Boa aula que vai ter ainda de biologia, se eu não me engano, e um cheiro no oi de vocês.